Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin Moin! Alô! Servos! O ano está acabando, já estamos no último mês de 2020. Que ano complicado tivemos, né, meus amigos? Acho que não tem ninguém que habita este maravilhoso planeta Terra que não tenha sofrido com 2020. Mas o futebol, com controvérsias ou não, continua. E estamos aqui para falar dessa rodada aí, essa 10ª rodada da Bundesliga, que aconteceu nesse fim de semana, né? Me apresentando sempre, sou o Vitor Ravetti. E hoje nós estamos desfalcados, dá para dizer. Exemplo da semana passada, que a internet na minha casa simplesmente decidiu sumir. Fiquei quase 24 horas sem internet. Inclusive, estava fazendo home office e tive que ir para o escritório, né? Porque não dá para trabalhar sem internet na segunda-feira. No domingo já estava sem, não pude participar. E hoje nosso companheiro Guilherme Monteiro está com o mesmo problema. Então, estou na companhia solitária, mas com muita qualidade, de Simone Paiva. Como estão as coisas, Simone? E aí, Vitor? Tá tudo... Estamos indo, né? Este 2020 estamos sobrevivendo. A internet parece que também está meio abalada com este ano, né? Está deixando a gente desfalcado esse final de ano. Ela deve ter trabalhado como nunca, né? Neste ano tão tecnológico que vivemos. E aí ela tá dando uns apagão aí. Mas aí vamos comentar essa rodada. Uma rodada que teve ótimos jogos, muitos empates. Tivemos 4 empates nessa rodada. E algumas coisas que não mudaram, não é mesmo, Schalke 04? Vamos falar da rodada aí. Acho que é bem isso, né? Acho que tem algumas coisas que não mudam, né? Schalke perdendo, Dortmund deixando o ponto escapar de bobeira, né? Pois é. Favre tirando os nervos do torcedor do Borussia Dortmund. Claro que a gente vai comentar tudo isso aí ao longo desse cast. Então, vamos lá para esse maravilhoso Chucrute FC. Bom, dando início, então, vamos começar pelo jogo lá da sexta-feira. Porque, antes de mais nada, ele é um clássico, né? Ele é um clássico. O Berliner Derby entre Hertha Berlim e Union Berlim. E eu acho que vale a pena a gente começar até dando um pequeno contexto histórico aqui sobre a história aí não diria nem do clássico, mas das equipes mesmo, né? Porque vale dizer que essa rivalidade ela é uma rivalidade recente, né? Lá na época da antiga Alemanha Oriental, cada time de Berlim, desses dois aí, do Union e do Hertha, ficou de um lado da cidade, né? Enquanto o Hertha Berlim ficou na Alemanha Ocidental e a velha senhora participava normalmente da Bundesliga na Alemanha Ocidental, disputando com os grandes times da época, né? Com o Bayern de Munique, com o Borussia Mönchengladbach, e que não, falando a verdade, não conseguia fazer frente. O Union Berlim foi praticamente marginalizado na Alemanha Oriental, porque era um time basicamente antissistema. Vale dizer que não era um time anticomunista, é muito importante dizer isso, mas era definitivamente antissistema, né? Anti a ditadura imposta pelo regime oriental, e ficou à margem, né? Ficou à margem principalmente do Dinamo Berlim, que chegou a conquistar 10 títulos consecutivos da Alemanha Oriental, enquanto o Union mal conseguia fazer frente, mas ainda tinha lá sua torcida
que protestava à sua maneira contra esse regime, né? Então, assim, vale dizer que as duas torcidas, por conta disso, até pouco tempo atrás, celebravam uma certa amizade, né? Não vou dizer que a rivalidade era inexistente, mas ela não está longe de ter historicamente a mesma força de um Schalke Borussia, de um Werder Bremen Hamburgo, de um Colônia Mönchengladbach, ou mesmo de um Bayern com 1860 Munique. Mas tudo isso é só um pequeno contexto histórico para a gente falar do que houve no campo, né? Porque dentro das quatro linhas, se o Union Berlim vinha bem e o Hertha Berlim vinha mal, o que acabou acontecendo foi uma inversão desse cenário. O Hertha Berlim venceu por 3-1, jogo que acabou muito condicionado pela expulsão do Andrich, do Union Berlim. Ainda no primeiro tempo, o Hertha Berlim pôde jogar com um a mais por quase 70 minutos, e no momento que o jogador foi expulso, o Union Berlim é que liderava, né? Que ganhava, e aí, depois dessa expulsão, o Hertha Berlim fez valer a sua superioridade, 2 gols de Piatek, e acabou vencendo por 3-1. Simone, o que você achou desse jogo aí? Primeiro, falando do contexto histórico que você colocou, todo esse contexto que envolve a Alemanha, né, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim, é o que destaca a Alemanha de não ter times tão fortes e uma rivalidade na capital do país, né, que nem tem nos outros países, como a Espanha, Itália, Inglaterra. A Alemanha é o país onde a capital do país não se tem uma cultura de futebol tão forte e uma rivalidade, né? E como é importante agora, talvez, o União conseguir se estabelecer na Bundesliga para se criar uma cultura um pouco mais forte dos times lá berlinenses, né? E sobre o jogo, eu acho que foi aquele momento que o União esperava poder não dar o troco exatamente, mas poder vencer o Hertha depois daquela vitória do Hertha Berlim na última temporada de 4-0, porque o União vinha muito melhor, né, do que o Hertha essa temporada, vinha de 8 jogos invictos, até então só tinha uma derrota, né, e a expulsão da Andrich aos 24 quebrou todo o ritmo do time, que vinha melhor, né, o União conseguiu sair na frente com o gol do Avonier aos 20 minutos, né, e depois uma falta feia, né? Meio que uma voadora na cabeça do Toussaint, o Andrich foi expulso. E isso mudou todo o ritmo do jogo, né? Mas foi no segundo tempo mesmo que o Hertha Berlim conseguiu impor, né, a sua vantagem numérica. Foram 70 minutos com vantagem numérica, né? Mas foi lá no segundo tempo mesmo que conseguiu fazer os 3 gols e virar o jogo. E também isso parte muito do banco de reservas, né? Quando o Labadia resolve mudar o time do Hertha, né? O Piontek não tinha entrado, né, como titular, e aí no segundo tempo ele já volta para o time, ele sai do banco, e aí o Hertha consegue engrenar um pouco mais, abre o placar com o Pekari, que é o 51, e depois o Piontek faz 2 gols seguidos, né? Em menos de 5 minutos, aos 74 aos 77, e consegue virar e fazer essa vitória que eu diria que até então era inesperado. Eu esperava que o União vencesse, não com um placar elástico, mas pelo que vinha mostrando na temporada, o Hertha, principalmente, o União, eu esperava que seria no máximo assim um empate, não esperava uma derrota. E para piorar para o União, né, o Kruse saiu machucado no fim do jogo. E é uma peça importante que ele se tornou, não só tecnicamente, né, mas em questão de liderança. Ele vem sendo importante para o União e saiu machucado. Eu não sei a gravidade, né? Mas talvez tenha uma dificuldade aí. E, bom, foi um clássico que mudou o ritmo, né? O União ainda se mantém lá em cima, né? Foi a sua segunda derrota. E o Hertha ganha um respiro e um pouco de motivação para a autoestima, ganhando do recente rival, né? Perfeito. Acho que o relatório da Simone aí diz bem assim, o fato do jogo. Agora, eu coloco de toda maneira algumas interrogações aí, né?
ao final do jogo, o Piatek deu uma entrevista, né, o autor dos 2 gols, ele disse o seguinte: nós provamos que somos melhores que o Union. Eu acho que eles não provaram nada, né? O Hertha não provou nada, porque durante 30 minutos, né, quando estava em igualdade numérica, o Union era melhor, como a gente já falou, assim, com uma ideia correta de jogo, defesa com linha de 5 compacta, se aproveitando muito da inoperância do ataque do Hertha Berlim, saindo com uma transição relativamente boa. E aí, no segundo tempo, que o Labadia, sentindo a falta de uma referência no ataque, o Hertha estava sem centroavante fixo até então, ele coloca o Piontek e isso acaba fazendo uma certa diferença, mas a grande verdade é que, de certa maneira, os problemas persistiram no Hertha. Assim, não foi um jogo com muitas chances em que o Hertha massacrou, não, foram 3 chances ali fortuitas que acabaram fazendo com que a velha senhora conseguisse trazer os 3 pontos para si. Agora, tirando isso, a gente viu os mesmos problemas das partidas anteriores, assim, dificuldade na criação, na saída de bola, né, do Hertha, e que eu acredito que se não fosse a vantagem numérica, porque a vantagem numérica, ela por si só, ela já é uma grande vantagem, e ainda ela traz um grande problema que claramente se viu no Union Berlin, né? O jogador ele acaba tendo que correr mais, ele tem que correr por ele e pelo jogador que foi expulso. E o Union Berlin acabou cansando, né? Então, para a tristeza do nosso querido Gerd Wenzel, apesar dessa boa campanha do Union Berlin, o time acaba perdendo o clássico da capital, e vale dizer, com falhas do goleiro, né? Acho que o Luther aí falhou 2 vezes, o Cário já está ali no cangote, talvez, para conquistar essa vaga. Sobre a lesão do Cruz, Simone, é possível que ele não jogue mais até o final do ano. Isso definitivamente é muito ruim, que ele era a principal engrenagem ofensiva do Union Berlin, como já era desde os tempos de Werder Bremen, né? Ele é um jogador, né, muito associativo, que potencializa outros jogadores, e sem essa engrenagem, o Union Berlin vai ter dificuldade. Agora, por outro lado, a boa notícia, bem entre aspas, ou melhor, usando aquela frase clichê, né, dos males o menor, o Union Berlin vai enfrentar adversários em que provavelmente já não contava com conquistar tantos pontos, né? Porque vem aí adversários como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, né, Stuttgart, que está fazendo uma boa campanha. Então, e mesmo assim, né, pelo menos nesse início, o time já conquistou aí os seus 16 pontos e está na 6ª posição. Acho que vem aí jogos que ele já não contava, né? Esse detalhe, creio ser importante. O Hertha ganha um fôlego, mas no seu sistema de jogo, como eu disse, ainda tem muita coisa para melhorar. Bom, agora saímos do Berliner Derby e vamos falar do que muita gente já tá chamando de novo Der Klassiker na Alemanha, né? Gente falando que talvez o Der Klassiker da próxima década seja entre essas 2 equipes que a gente vai falar agora. Obviamente que eu estou falando do Bayern de Munique e do Leipzig. Não vou entrar nesse debate aqui, se o Leipzig está roubando ou não o papel de principal força anti-Bayern, né? Vamos colocar assim. Acho que ainda não cabe. Mas o fato é que, pelo menos, o jogo entre essas 2 equipes se mostrou realmente uma excelente partida, sob todos os pontos de vista, né? Acho que tático, técnico, 2 times bastante ofensivos, buscando gol o tempo inteiro. Tanto é que o resultado final acabou num inesperadíssimo 3-3. Né? Assim, Coman dando 3 assistências, Thomas Müller fazendo 2 gols, do outro lado, Forsberg, um gol, uma assistência. Não faltou destaque individual, não faltou destaque coletivo. Tudo que se espera de um jogo até então, entre líder e vice-líder, né? Hoje, com a vitória, o Bayer Leverkusen até passou o Leipzig e se tornou vice-líder, mas até então o jogo entre o líder e o vice-líder. Bom, Simone, claramente assim, o jogo ele foi muito bom. Agora, será que ele simplesmente não atingiu as expectativas, sendo as 2 equipes que eram, ou, na sua opinião, ele realmente superou as expectativas? Olha, vamos lá. Superar, eu não sei se superou, mas que atingiu, para ser um ótimo jogo, atingiu. Eu acho que o Bayern de Munique talvez tenha sofrido um pouco
com as várias lesões, né, que tem na equipe, ter o Lucas Hernandes que mais uma vez está machucado. Aí teve que deslocar o Alaba, que é uma preferência do Flick ficar na zaga, ele tem que deslocar o Alaba para a lateral. Aí normalmente ele coloca na zaga, ele teria a opção Boateng e o Sully, que foi a zaga, mas ele teria também o Javi Martinez para dar um apoio, mas o Javi Martinez também está lesionado. Então ele teve que apelar para o Muslala, né? Sempre confundo o nome dele. Musiala. Então, Musiala, isso aí. Então talvez esses desfalques também tenham prejudicado um pouco o Bayern. Mas o que eu achei interessante é que interessante não, mas importante, o Leipzig, ele entrou, apesar dessa maratona de jogos, né? E principalmente o Leipzig está tendo um pouco mais de dificuldade, porque o jogo do meio da semana foi um jogo que ele ganhou também no último minuto contra o Istambul. Tem um jogo importante no meio da semana, tanto que não se sabia exatamente o que o Nagelsmann ia fazer, né? Se ele ia dar prioridade para esse jogo, para o jogo no meio da semana, tanto que o Poulsen acabou ficando no banco, né? Então meio que poupou o Poulsen do jogo. Mas o Leipzig começou ganhando, né? Com o Nkunku, que voltou a fazer um bom jogo, né? Ele que deu uma caída de rendimento nos últimos meses, mas fez um bom jogo. E também eu acho que o Forsberg, ele voltou a apresentar, tipo assim, aquele futebol que a gente viu na primeira temporada do Leipzig, na primeira divisão, né, na Bundesliga, que ele teve uma primeira temporada incrível, depois ele teve uma queda muito brusca, né? E agora ele voltou a jogar bem. E aqui, o Bayern conseguiu, saiu atrás, mas conseguiu em menos de 5 minutos fazer a virada. Mas ao mesmo tempo, o Leipzig conseguia segurar o Bayern, né, nos avanços, porque assim, se tem uma coisa desse time do Hans Flick que a gente não pode duvidar, é que assim, eles nunca vão parar de correr. Se você estiver morto, você morreu, porque o time do Bayern ele não para. Parece que mesmo quando eles estão cansados, eles estão lá correndo. E o Bayern tentava, mas o Leipzig conseguiu segurar, conseguiu empatar, conseguiu fazer a virada, segurou até onde pôde, mas lá no 75, né? Como se falou, Coman, que estava numa noite inspirada, né? Deu as 3 assistências, e o Thomas Müller, que voltou a ser. Que diferença que é o Thomas Müller com o Hans Flick, né? Depois da gente aquela temporada com o Niko Kovac, que o Müller se tornou meio apático, né? Perdeu um pouco daquela importância. Como ele voltou a ser aquele jogador, aquele ponta que você sabe que você pode contar, que se não tem o Lewandowski, você tem o Thomas Müller. Ele vai aparecer em algum momento. E o Leipzig teve outro jogo, né, de muitos gols, no meio da semana foi 4-3, teve outro jogo agora de 3-3. Poderia ter saído com a vitória, não seria nenhum erro, mas, né, o Bayern de Munique é o Bayern do Hans Flick, que não para, é incrível, que apesar dos desfalques e dessa maratona de jogos, o que esse time, como ele se segura assim, fica só um ponto negativo, eu acho que para o time do Bayern, que o Manuel Neuer talvez concorde, é a questão da defesa, né? Principalmente no primeiro gol, o Boateng e o Sully deixaram ele simplesmente abandonado, né? Estavam totalmente perdidos no primeiro gol, e o Neuer ficou putaço, e talvez seja um pouco. O Sully, desde que voltou da lesão, não conseguiu ainda retomar o ritmo, que é natural, e o Boateng, a gente sabe que já está naquela fase de que o ritmo, que não consegue retomar o ritmo, né? O ritmo já está indo embora, então talvez seja uma coisa para se pensar na próxima janela, no próximo mercado, o Bayern de Munique buscar defesas, assim, porque o Boateng talvez esteja já numa fase de trabalhar mais parado, não ter que subir tanto, porque já perdeu muito ritmo, né? Acho que dá para dizer muita coisa desse jogo, né? Dá para tirar muita coisa e isso é muito legal.
Assim, vamos lá. Forsberg é o melhor jogador do Leipzig na temporada, né? Acho que dá para dizer isso. Quem esperava que o Sabitzer ia assumir o protagonismo depois da saída do Werner, tá vendo aí um Sabitzer que ainda joga bem, mas um Forsberg que deu um salto absurdo na qualidade do jogo, o que não dá para dizer que ele substitui o Werner, até porque tá longe de ser a mesma posição e as mesmas características. Mas dá para o Leipzig mais um grande jogador, né? Digamos assim, mais um jogador que seja protagonista. E nisso, no protagonismo, a substituição do Timo Werner ela até acontece, né? E nesse jogo em específico, o Leipzig ainda entrou sem referência, né? O trio de ataque era formado por Forsberg, Nkunku e Justin Kluivert. Então, eu acho até que a estratégia do Nagelsmann ela foi corretíssima, né? Um time, ele botou o Leipzig mais para se defender, digamos assim. Acho que ele tentou replicar o Hoffenheim quando ganhou do Bayern de Munique, explorar muito a marcação alta. Só que diferente do Hoffenheim, que tentava mais a bola longa naquela partida, o Leipzig tentava mais com a bola no chão, mas muito rápida. O primeiro gol é isso, né? Em 3 toques, a bola de repente já está na cara a cara do Nkunku com o Neuer, que erra no lance, na minha opinião, mas tem toda essa questão que a Simone colocou, ele ficou sozinho ali no lance. Eu acho até que, claro que tem falhas individuais, entre aspas, do Zule e do Boateng, mas é uma falha do sistema, né? É um problema que o Bayern de Munique tem, acho que até desde os tempos do Kovac, que o Flick diminuiu ao absurdo, mas que de vez em quando ainda acontece, né? Agora, é definitivamente algo que tem que ser corrigido. Agora, o terceiro gol, aí sim, né, o Forsberg cabeceia sozinho. O Zule acha que é o Boateng que está marcando, o Boateng acha que é o Zule, né? O famoso deixa que eu deixo. Ótimo pro Forsberg, depois do excelente cruzamento do Angelinho. Que jogador é o Angelinho? Que, inclusive, nesse jogo, você pega o mapa do calor do Angelinho, subiu muito menos do que o comum, né? Como eu falei, o Leipzig optou por fazer um jogo, de certa maneira, com muitas aspas, mais conservador, né? Não mandando todo mundo para frente, mas quando mandou com muita eficiência, né? O Angelinho talvez seja o maior exemplo disso. E o Leipzig se defendeu bem, né? Quando você olha os gols esperados, eu sempre falo aqui, eu gosto de ver não só os gols esperados no geral, mas também os gols esperados de cada finalização. Só 2 chances acima dos 10% de gols esperados, ou seja, acima de uma probabilidade de entrar acima de 10%, que o Bayern de Munique teve. Ou seja, o Leipzig conseguiu manter o Bayern de alguma maneira, eu não vou dizer longe do seu gol, mas não criando grandes chances, talvez além dos gols, né? Só que mesmo assim o Bayern, óbvio, não fez um jogo, longe de fazer um jogo ruim, principalmente do ponto de vista ofensivo, talvez o melhor dos últimos jogos de Bundesliga, né? Melhor do que contra o Stuttgart, melhor do que contra o Colônia e com um adversário mais qualificado, né? O Coman. E aí, queria até abrir a discussão, saber o que você acha, Simone. Teve gente que, quando você olha para os pontas do Bayern de Munique, né? Você vê Coman, você vê Douglas Costa, você vê Gnabry, e também Leroy Sané, e muita gente assim colocava o Coman talvez seja o 4º na hierarquia, de repente o 3º, definitivamente atrás do Gnabry e do Sané. Tudo bem, na minha opinião, ele sempre esteve acima do Leroy Sané. Sempre esteve, que eu digo, na competição recente, né? Desde que, digamos, o Sané chegou ao Bayern. Agora, para mim, o melhor ponta do Bayern de Munique é o Gnabry, que vive uma má fase, e o Coman está em fase sensacional, né? As 3 assistências dessa partida vêm para corroborar excelentes últimos jogos que ele vem fazendo, enquanto que o Sané, ao contrário, vem flopando, né? Eu ainda coloco o Douglas Costa mais atrás ainda, né? Veio muito mais como uma peça definitivamente para compor elenco do que para ser protagonista, né? Como é que você vê essa briga aí pelas pontas, né? É surpreendente o Coman talvez despontar como melhor até aqui nessa temporada? Olha, eu não colocaria como surpresa, mas eu acho que talvez com a chegada do Sané, né? Acho que do Douglas Costa talvez um pouco, mas muita chegada do Sané deve ter impactado na reação do jogador, né?
perceber que, tipo, vou ter mais competição, uma coisa que se já tem num clube como o Bayern de Munique, mas, tipo, vou ter mais competição. E é um jogador, o Sané, ele vem super valorizado, vem, né, ele é um jogador, né, super pontuado, ele foi para a Inglaterra jogar com o Guardiola, então tem todo um apoio em cima dele. Então, assim, nesses 4, hoje, se eu fosse pensar no momento, olhando o histórico desses jogadores, o Sané seria o primeiro ponto. Mas no atual momento, o Coman vem muito melhor. O Sané vem depois. Eu acho que ainda não conseguiu equilibrar, pegar ritmo, né? Ele chegou, ele teve uma pequena lesão, então ele não conseguiu ainda pegar ritmo dentro do Bayern de Munique. O Gnabry, ele deu uma caída essa temporada, né? Talvez também chegou um momento de exaustão, né? Porque praticamente tem jogador que às vezes não aguenta, porque foi uma temporada muito complicada, né? A Alemanha parou, voltou, aí teve uma pausa, aí teve Champions, e aí parou um pouquinho, mas voltou, quase não teve uma férias completa. E o Douglas Costa eu coloco, olha, bem atrás, eu coloco o Douglas Costa como backup. Tipo assim, se não tiver nenhum dos 3, eu coloco o Douglas Costa. Eu acho que o Douglas Costa, ele perdeu muito nos últimos anos, ele foi para a Juventus, ele começou bem, mas ele teve uma sequência de lesões tão próximas, assim, ele lesionava, jogava um jogo, já lesionava de novo. A gente não sabe se é questão de preparação física e questão de medicina esportiva na Itália, a gente não sabe se o jogador tem algum problema mesmo de dificuldade de recuperação, né? Mas, assim, eu acho que nos últimos 2 anos ele perdeu muito, assim, ele não é mais aquele ponta que a gente pensava antes, quando ele jogava mesmo no Bayern de Munique, as primeiras dele. Então, para mim, o Douglas Costa é um backup mesmo, assim, para se não tiver nenhum dos 3. O Gnabry precisa retomar um pouco, mas hoje o Coman seria para mim, é o ponta titular no Bayern de Munique. Eu acho que não tem dúvida, assim. Para mim, os 2 titulares são Coman e Gnabry, mesmo Gnabry na fase. Eu acho que o Sané ele entra muito melhor quando ele entra no segundo tempo, por exemplo, pegando uma defesa mais cansada. Mas, enfim, só mais 2 pequenos pontos antes da gente passar para o próximo tópico. Cara, é incrível como a estrela do Flick brilha. Cara, ele perdeu o Javi Martinez, o que é mais um problema dessas lesões aí para o Bayern de Munique, que a gente já cansou de falar. Aí ele coloca o Musiala e 5 minutos depois o Musiala vai e faz um gol, né? O Musiala, que é um cara que tem características diferentes, completamente diferentes do Javi Martinez, é um jogador mais ofensivo, em 5 minutos ele vai lá e marca naquele momento para virar a partida para o Bayern de Munique. Segundo ponto, para ilustrar bem esse momento ruim da defesa do Bayern de Munique, a gente falou do Zule e do Boateng, o Alaba não vive a melhor fase, não sei se talvez seja problema aí, né, da renovação. Enfim, só um dado interessante, o Bayern de Munique sofreu 16 gols, né, em 10 partidas, é a pior defesa entre os 6 primeiros colocados, e só em uma temporada na história da Bundesliga esse índice depois de 10 jogos foi pior do que a atual, né? E é igual àquela temporada do Niko Kovac, né? A segunda temporada do Kovac, obviamente, que culminou com a demissão dele. Então, se vai muito bem no ataque, na defesa, dores de cabeça para Hansi Flick. Bom, agora chegou aquela hora que a Simone vai pistolar. É a hora que, quando o Dortmund não consegue o resultado desejado, ela pega a corneta e não tem dó do time, do Favre, e por aí vai. Isso porque o Dortmund, mais uma vez, né, depois de perder para o Colônia semana passada, depois de não sair com um empate contra a Lazio no jogo da Champions League, contra o Frankfurt fez um primeiro tempo péssimo, um segundo tempo de mediano para ruim, e aí saiu com um empate de 1-1, né? Não dá para deixar de falar, um ponto relativamente positivo, Giovanni Reina marcou um golaço. Mas o que dizer, Simone, assim, por onde você quer começar a reclamar do Favre? O espaço é todo seu. Nossa, hoje só tem nós 2, então eu posso pistolar, porque tem tempo, né? Vamos lá. Mais um jogo que
dá preguiça de assistir do Borussia Dortmund. É um time, assim, primeiro, acho que o primeiro ponto importante, como o Borussia Dortmund se tornou dependente de Haaland. É incrível a dependência que se tornou do menino nos últimos meses, a gente pode dizer. O Borussia Dortmund ele é inoperante lá na frente sem o Haaland. O Sancho vem numa toada muito ruim. Eu não sei se... Acho que na mesma pegada do Alaba, a gente não sabe se a questão da renovação é um problema. A gente não sabe se o Sancho ficou bravo porque o Dortmund não quis vender ele. Mas ele vem muito abaixo. Então, o Dortmund perde... tinha a referência principal lá na frente. A gente não sabe o que o Lucien Favre quer com o time, ele não consegue montar um time. Quando ele coloca o Julian Brandt, ele coloca o Julian Brandt sempre fora de posição, ele quebra o jogo do Brandt. O primeiro tempo do Borussia Dortmund foi ruim, apelido, foi muito abaixo. O Frankfurt só não fez mais gol porque o time também não tem poder lá na frente. Incrível é que foi chances diretas ao gol, uma do Frankfurt, que foi o gol, e 5 do Borussia Dortmund. Para a gente ver o poder de ataque do próprio Frankfurt, porque o Borussia Dortmund dava espaço, estava jogando com o Nico Schuss, que é tipo uma avenida completa, e o Frankfurt não conseguiu ampliar esse resultado. Foi para o segundo tempo, o Dortmund voltou mais intenso, mas tentando ser mais efetivo lá na frente, mas ao mesmo tempo era um time que não tinha, parecia que não tinha objetivo traçado, saía chutando a bola, não tinha referência na frente, acabou fazendo um gol, foi um golaço, de uma tentativa de fora da área do Reina, porque não conseguia entrar na área, porque o Frankfurt faz, né? Ele consegue montar ele tem no sentido, ele joga bem atrás, né? Consegue segurar o time, mas mesmo assim o Dortmund é um time inoperante e sem ambição, e isso fica muito claro na fala pós-jogo de Lucien Favre. Para quem não viu a fala desse senhor, ele falou que se podia ficar satisfeito com o empate, que não fez um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo foram melhores. Foram melhores assim, né? E sempre estou bem com um ponto. Contra a Colônia ou Augsburg, eu teria ficado feliz com um ponto. Sério, um time que nos últimos anos conseguiu aumentar sua folha salarial, aumentou o investimento, que vem até então, né? Vem até então sendo o time que bate de frente com o Bayern de Munique. Os torcedores do Dortmund, assim como eu, né, torcedor do Dortmund, questionam muito a ambição da diretoria. Meu Deus, se vê o técnico falando isso, é justa causa. Como que o técnico estaria feliz com um ponto? E que jogo que ele assiste do próprio time? É incrível, assim, eu juro que eu tentei passar pano pro Lucien Favre, ajudar o Lucien Favre, porque eu não gosto dessa ideia de ficar mandando o técnico embora, principalmente quando você olha para frente. Quem que contrataria para ser técnico do Borussia Dortmund nesse momento? Eu olho e não consigo ver, então assim, mas aí ele dá um discurso desse, fica difícil pensar. Quer dizer que empatar para o Borussia Dortmund é suficiente, ganhar uma vaguinha de Champions tá ótimo, e segue a vida? Olha, sinceramente, difícil. Difícil dizer. E assim, parece que dezembro, desde que o Favre chegou, é o mês do desbarranque. Assim, o Dortmund perde muito ritmo, derrota, empate, começa a perder muito ponto, e aí acaba perdendo ritmo para o resto da temporada e volta a competir por vaga na Champions League. Título fica mais uma vez para a história.
Eu acho que sobre essa declaração do Fábio no final, só faltou ele mandar um Heute war schön, né? Hoje foi lindo. Abel Braga fazendo escola, assim, é realmente inaceitável o que ele falou ao final da partida. Eu até vou voltar ainda nessa entrevista. Agora sim, primeira coisa, o Frankfurt não é bobo, né? Não é assim, chegou no quinto empate seguido, ok. Mas não é um time de se jogar fora, né? Jogou aí mais uma vez com seus 3 zagueiros, bloco médio, fez um jogo bem ok. Não é um time que outrora se depende de Kostic. Agora não depende mais, ao contrário, quando você olha nos números, você vê que André Silva e Camada, por exemplo, né, no setor ofensivo participaram, né, o português de 9 e o japonês de 8 gols do Frankfurt na temporada. Quando eu digo participaram, entre gols e assistências, né, participaram de forma direta, ou seja, Kostic ainda é importante, mas não é o único, né? Dessa vez o gol partiu do Camada. O primeiro tempo poderia ter saído o Frankfurt até com uma vantagem maior, e no segundo tempo deu uma pequena piorada, acabou saindo só com empate, né? Agora, sim, sobre o Dortmund. Cara, eu já falei aqui várias vezes, eu não partilho da opinião que eu vejo muita gente colocando, principalmente no Twitter, né, de Favre não dá mais, de Favre fora. Acho que ele tem muitos problemas, mas uma das coisas que eu questiono é justamente o que a Simone falou, né? Quem vem no lugar. Acho que o trabalho dele até aqui no Borussia Dortmund, tirando essa temporada, é bom. Né? A primeira temporada o trabalho dele foi muito bom. Na segunda temporada ele brigou de igual para igual com o Bayern de Munique até o momento em que perdeu aquele jogo no Signal Iduna Park, num jogo parelho, dá para dizer que foi num jogo parelho, né? Se não tivesse aquela mão do Boateng ali com o juiz dando o pênalti correto, talvez dava para o Dortmund ter brigado mesmo até o final, talvez tivesse até ganho o título, não tem como dizer. Mas agora sim, tem coisas que não dá para aceitar. Eu até vou tentar tirar um pouco a responsabilidade dele, vocês vão ver como agora, porque o Dortmund contou com a ausência de 3 jogadores que cada um à sua maneira fizeram muita falta, né? O primeiro, obviamente, o Haaland. Há quem diga que até agora o Haaland que estava salvando o emprego do Favre. Eu acho que nem há uma visão tão distorcida. Só que aí, tudo bem, o Haaland tá fazendo falta. Aí qual é a solução do Favre para isso? Coloca o Brandt falso 9, sendo que no primeiro tempo ele fez tudo menos ser falso 9. Né? Assim, menos ficar realmente na referência, o Dortmund completamente sem referência no ataque, nada funcionou. Né? Só foi melhorar no segundo tempo, quando por uma questão tática, acho que o time melhorou, com o Cuco na referência. Não gosto da ideia de queimar ele, assim, colocar o menino tem 16 anos, entrando na fogueira dessa maneira. Não me agrada essa ideia, mas taticamente eu acho que acaba funcionando um pouco melhor. Né? Segundo ponto, segunda ausência, melhor dizendo, nessa partida, Guerreiro, que talvez depois do Haaland venha sendo o melhor jogador do Dortmund até aqui na temporada. Ele equilibra muito bem entre defesa e ataque. Entra o chute no lugar que não faz nenhuma coisa nem outra. Né? Não mantém o nível. Terceiro ponto, Akanji, que estava machucado. Só que aí qual é a solução do Favre? Vou colocar o Zagadou. Que não jogava há sei lá quanto tempo, vindo de lesão. Já não é um jogador que inspira muita confiança. Vindo de lesão, então, mais um problema. O gol, o Camada escapa justamente dele e abre o placar. Né? Então, assim, ok, o Favre não contou com esses 3 jogadores, mas a solução que ele achou, ao menos para 2 deles, foram bem ruins. Né? Outra coisa, ele morreu, ele só fez 2 substituições. Tinha Hazard e Reus no banco, o time jogando mal, e ele não colocou nenhum dos 2. Eu até entendo, era a hora do Reus ir pro banco mesmo, não defendo que ele fosse titular, não. Mas no jogo, da maneira que estava tendo, talvez ele fosse conseguir fazer alguma coisa. Aliás, se era para colocar o Brandt em falso 9, melhor colocasse o Reus, pelo amor de Deus. Coitado do Brandt, cara. O cara é muito bom e só é colocado fora de posição. Tanto é que melhorou no segundo tempo, quando ele colocou o Mucu. Terceira coisa, aí vem essa questão aí da entrevista,
que é complementada, eu não vou, o Favre, acho que já foi dito, é complementada pelo Kell, né, dirigente do Sebastian Kell, dirigente do Dortmund, né, que disse que o segundo tempo foi ok, e o Emre Can disse a mesma coisa. Não, o segundo tempo do Dortmund foi ok. O segundo tempo do Dortmund foi melhor que o primeiro, porque não tinha como ser pior, né? Então, assim, não dá para aceitar um negócio desse. Falta indignação no Dortmund, às vezes. Indignação no sentido de se incomodar com a derrota. Você olha para o Bayern de Munique, cara, o Miller, depois do jogo, desse jogo do Bayern de Munique, ele disse que ele ficou feliz que ele fez 2 gols, mas ficou insatisfeito com o desempenho dele porque ele perdeu muita bola, né? O Kimmich, depois, quando o time toma um gol, ele vira uma fera, assim, fica com uma cara de o Bayern pode ser líder com 20 pontos de vantagem, tá lá o Kimmich irritado quando o Bayern perde ou quando toma um gol, né? E no Dortmund, a gente só vê isso, só vê essa indignação no Haaland. O Haaland é o único jogador que realmente eu vejo que fica indignado quando o time perde e comemora demais quando o time ganha. Talvez dá para incluir o Hummels nessa, né? Agora, tirando os dois, é uma passividade que impressiona, né? É uma questão também mental e de postura. Enfim, continuo falando, acho que às vezes as críticas ao Favre são exageradas, mas, sei lá, 3 jogos sem vitória, o Dortmund na 4ª posição, ainda a 4 pontos do Bayern de Munique, não tem nada perdido, mas que tem muita coisa para melhorar, tem. Bom, você quer falar alguma coisa mais, Simone? Não, tô totalmente de acordo, principalmente quando você fala com essa questão dos jogadores. Eu falo muito com um amigo meu, o Daniel, a gente fala que o Haaland, a gente queria que pelo menos os jogadores do Dortmund tivessem um pouquinho da raiva que ele tem quando perde. Porque não é possível falar que tá bom, que não dá. E outra coisa que eu defendo é que o Marco Reus tem que deixar de ser o capitão. Eu acho que eu concordo que ele poderia ter entrado como falso 9, porque já tentou várias vezes. O Brandt perde muito o futebol dele sendo falso 9. Ele não funciona, ele não gosta de estar lá. Então era muito melhor ter colocado o Marco Reus de falso 9. Porque a gente sabe que o Julian Brandt funciona muito melhor atrás. E o capitão tem que ser o Hummels, porque o Hummels ele tem mais vontade, ele fala. E assim, não dá para o time continuar ter essa cabeça de tá ok. Enquanto continuar assim, vai continuar tomando naba do Bayern de Munique, vai continuar sendo o segundo time ou até perdendo lugar, porque o Leipzig está mostrando mais vontade de brigar lá em cima do que o Dortmund. Então assim, não dá para continuar. É muita falta de ambição, é muita acomodação em aceitar ser o segundo. Parece que o Dortmund faz, tudo bem, eu sou o segundo maior da Alemanha, tá bom para mim de momento. Tipo, não dá, é muito pouco. Pois é, né? Isso, terceiro, se você for olhar a tabela hoje, não é nem terceiro, né? É 4º, porque o Leverkusen ainda está invicto e é o vice-líder. Justamente do Leverkusen que a gente vai falar agora, mas falar agora como um fio condutor, olhando para a parte de baixo da tabela. Porque o Leverkusen ganhou do Schalke, que chegou eu já perdi a conta, eu acho que são 26 partidas sem vitória, só a 5 aí do recorde negativo do Tasmania Berlim, terceira derrota seguida, 3 pontinhos, última posição, né? Perdeu de 3-0 para o Leverkusen, claramente jogando pior, né? Enquanto isso, Mainz e Arminia Bielefeld se enfrentaram, e o Arminia finalmente conseguiu vencer, né? Não vencia aí há 7 rodadas, ou melhor, há 8 rodadas, venceu justamente o Mainz, um adversário direto, está agora na zona do playoff e jogou o Mainz justamente para a zona de rebaixamento direto, e o Colônia, depois da excelente partida que fez semana passada e venceu o Dortmund, não vou dizer que repetiu o desempenho, mas arrancou um empatezinho com o Wolfsburg, vai. E é o primeiro time de fora da zona. Como é que você está vendo essa briga aí para não cair? Se de repente você inclui algum outro time, como é que tá isso aí, Simone? Olha, vamos lá. Eu vou falar primeiro o Arminia conseguiu a sua segunda vitória, né? A segunda vitória na Bundesliga, em cima de um concorrente direto, de um concorrente que vinha até de uma sequência ok, né? Para a situação que ele tá, que era 2 empates e 1 vitória, o mais voltou a perder. E aí caiu para a 17ª posição, então foi uma briga de gente lá de baixo. O Colônia dá uma respirada, né, depois da vitória da rodada passada sobre o Dortmund,
conseguiu um empate com o Wolfsburg, né? Então, assim, dá uma respirada aí, sai da zona. Eu acho que a gente pode colocar futuramente o Freiburg nessa briga, né? Porque o Freiburg tem apenas uma vitória até então, são 4 derrotas e 5 empates, ele já está lá misturado com 8 pontos. O Hoffenheim também tem 9 pontos, mas pelo elenco eu ainda dou um respiro para o Hoffenheim, mas talvez eles estejam entrando nessa briga aí. Mas o Schalke, eu acho que ele já declarou que a temporada dele vai ser isso aí. Porque é incrível como o time do Schalke não consegue fazer nada. E até quando eles têm a chance de fazer algo bom, eles perdem. O primeiro gol do Leverkusen foi um gol contra. Depois teve mais um gol do Leverkusen. Depois o Schalke teve um pênalti a favor e foi mais um pênalti que o Schalke perdeu. Não é o primeiro pênalti que o Schalke perde. Então, assim, esse está dando tudo errado para o Schalke. A gente já viu, acho que foi, não na rodada passada, na rodada retrasada que a gente comentou, a declaração de um dos jogadores do Schalke falando que eles não sabem mais o que fazer, que, tipo, ninguém não tem o que está fazendo, como fazer. E o Schalke teve, nessas 2 últimas semanas, muitos atritos, né? O Naldo brigou com o jogador, teve jogador que vai ter contrato encerrado, o Ibisevic, né, vai ter contrato encerrado no final agora de dezembro, teve 2 jogadores já encostados, então, assim, a situação do Schalke 04, que antes era uma situação totalmente administrativa, questão de bastidores, já vinha nas 2 últimas temporadas, o time já vinha dando uma minguada. Essa temporada parece que o clube inteiro foi afetado e, assim, é complicado olhar para esse Schalke e pensar uma forma que eles vão sair desse buraco, porque o time não tem estrutura, os jogadores estão perdidos e os jogadores já chegaram naquele ponto que eles estão desmotivados, porque eles não sabem o que fazer. Então, assim, tudo indica que eles vão bater o recorde aí do Tasmania. Só esclarecendo, Bentaleb e Harit, os jogadores que foram afastados do Schalke. Antes de eu ir para essa briga aí, para não cair, falar rapidamente do Leverkusen. Para começar, o gol agora contra o Schalke, o terceiro, e isso só evidencia também um pouco mais a falta de qualidade na defesa do Schalke. Foi um gol igual ao que o Leverkusen fez no meio da semana contra o Nice pela Liga Europa. Gol do Baumgartlinger de escanteio, igualzinho, assim, mesmo estilo, e pelo jeito o Schalke não viu o jogo, não sabia como marcar, né? O Leverkusen nessa partida jogou melhor do que nas outras, né? Deu muitos chutes de fora da área. O terceiro goleiro do Schalke de Munique, o terceiro goleiro do Schalke 04 que teve que ir a campo, Michael Lang, e fez uma boa partida, né? Porque assim, ele foi bombardeado de chutes de fora da área e pegou a maioria deles. E o Leverkusen conseguiu chegar nesses 3 gols, 2 de bola parada, um quando o jogo já estava decidido. Agora, assim, ele é o vice-líder, mas em futebol, principalmente ofensivo apresentado, ele está, por exemplo, atrás do Leipzig, acho que até do próprio Gladbach. Dá para empatar com o Dortmund em alguns jogos. Não é assim, é um time que nessa partida foi bem, mas que, por exemplo, contra o Arminia Bielefeld ganhou 2 rodadas atrás, tendo dificuldades, né? Empatou com o Hertha semana passada em 0-0, também sem produzir muita coisa. Mas pelo menos é uma defesa que é muito mais segura do que em outros tempos, né? É a melhor defesa da Bundesliga até aqui, por exemplo, empatada com a RB Leipzig. Vale dizer isso do Leverkusen. Então é um time extremamente competitivo. Tem se revelado um time extremamente competitivo, esse Bayer Leverkusen, né? Cara, o Schalke, assim, cara, até apresentou, de novo, eu acho que é a terceira vez que eu vou repetir isso, ele até apresenta evolução muito leve de um jogo para outro, mas durante um período específico do jogo, aí depois volta tudo ao normal, ou então no jogo seguinte não apresenta nada. É um time que assim, evolui para cair de novo depois, né?
Antes do Leverkusen abrir o placar, nos 10 primeiros minutos, se o Schalke tivesse um pouquinho mais de precisão no passe, ia chegar na cara do gol. Porque o Leverkusen estava usando uma marcação alta e teve ali a chance da entrelinha e acabou errando o passe. E foi isso e acabou, mais nada. Né? O jogo inteiro não produziu mais nada, perdeu lá o pênalti, Hradek indo bem, enfim. Cara, esse jogo do Arminia com o Mainz, eu achei curioso, porque assim, o Mainz não perdia 3 partidas, né? Vinha muito mal, aí de repente conseguiu 3 partidas boas, aí quando enfrentava o adversário direto, que era importantíssimo a vitória, né? O Mainz foi mal, e justamente o jogador que se espera no Mainz para fazer o gol, que é o Mateta, perdeu 2 chances muito claras, e o Arminia, que vem evoluindo, né? Eu falei agora do Leverkusen, se no jogo contra o Leverkusen, 2 rodadas atrás, o time não chutou a gol, já melhorou muito contra o Leipzig na semana passada, podia ter talvez até um resultadozinho melhor, e agora o resultado veio, né? Uma excelente partida do Ritsu Doan, né? Mais um japonês indo bem na Bundesliga, e veio a vitória no momento mais importante, né? No adversário direto, e vem ainda mais adversários diretos para o Arminia, que tem obrigação aí de bem, né? Já ganhou do Colônia lá na segunda rodada, agora ganha do Mainz. Ainda vai enfrentar a Schalke 04 e Freiburg, justamente os adversários diretos. Então, mês de dezembro muito decisivo e muito importante para esse Arminia. O Colônia, por outro lado, né, mais uma partida relativamente boa, enfrentou o Wolfsburg, que mantém a invencibilidade, né? São 4 vitórias e 6 empates, está aí na 5ª posição. Weghorst mais uma vez marcando. Agora, a curiosidade do Wolfsburg é que se até 3 rodadas atrás a gente falava que era uma defesa consistente e um ataque que não produz muita coisa, nos últimos 2 jogos fez 7 gols. Então, a coisa está até um pouco se invertendo. Sofreu 2 gols da mesma maneira, né, igualzinho, jogada pela direita do ataque do Colônia, ou seja, pela sua esquerda. Toque para trás, a zaga dá um certo espaço dentro da área para o jogador do Colônia finalizar. Não foram exatamente os mesmos jogadores, mas algo que o Wolfsburg tem que ver. E o Colônia apresentando melhora, né? Guizdou aí fazendo alguma coisa, pelo menos, para dar esperança para o torcedor do Colônia. Abraço, Samuel, né? Que nesse momento, apesar de uma vitória só conquistada até aqui, está fora da zona de rebaixamento. Bom, passando então aí só pelos 2 jogos que faltaram, a gente dá uma profundidade maior, né? Freiburg e Gladbach. O Gladbach é incrível. O Gladbach não ganha do Freiburg na Floresta Negra, anota aí, desde 2002, meus amigos. Assim, é incrível a dificuldade que o Gladbach tem para enfrentar o time da Floresta Negra quando joga fora de casa. E dessa vez enfrentou de novo essa dificuldade, né? Não dá para dizer que o resultado foi injusto, até porque os 2 times poderiam ter saído com a vitória, né? Quando o jogo já estava 2-2, o Patrick Herrmann, por exemplo, perde 2 gols na cara do goleiro. Por outro lado, quem teve mais chances claras foi o Freiburg. Né? Você pega os gols esperados da partida, o Freiburg teve mais de 4 e o Borussia Mönchengladbach passou por um pouco de 1. Né? Ou seja, as chances mais claras talvez tenham sido do Freiburg. O Sommer, que nessa temporada é um goleiro que até está vivendo um pouco de altos e baixos, por exemplo, achei que no meio de semana falhou contra a Inter de Milão. A partida fez algumas defesas sensacionais, que talvez garantiram esse empatezinho aí para o Gladbach, que ainda briga lá em cima. Né? Ainda briga lá em cima, está na 7ª posição com 16 pontos, mesma pontuação do Union Berlin, e 3 pontos atrás do Borussia Dortmund na briga por Champions League. É o time que talvez esteja sendo mais afetado por esse foco duplo de Champions League e Bundesliga. E também outro jogo, esse que ocorreu hoje, né? Estamos gravando domingo, Werder Bremen em Stuttgart. Bom, o que eu tenho para falar desse jogo é o seguinte: o Werder Bremen definitivamente é incrível como toda aquela ideia, o Guilherme Ferreira abordou muito bem isso no cast passado junto com o Jonathan. Toda aquela ideia do Kofeld ser um treinador, né, com ideias ofensivas, que até fez ele ganhar o título de melhor treinador dado por eleição justamente entre os técnicos, acabou invertido. Né? Tudo bem que o Bremen perdeu peças muito importantes para fazer do Bremen um time bem ofensivo. Estou falando principalmente do Kruse e do Klaassen, que saiu nessa temporada, e nesse jogo ainda estava sem o Füllkrug e sem o Rashica. Então era realmente um time fraco, principalmente do ponto de vista ofensivo, e que não produziu nada.
né? O Stuttgart, claro, se aproveitou disso, se defendeu da maneira correta, foi bem ao ataque. Wamangituka, que já tinha ido bem contra o Bayern de Munique, mais uma vez fez excelente partida. O Stuttgart com Wamangituka justamente ele de ponta partindo para dentro, né? E muitas vezes aparecendo para finalizar um gol de pênalti. Falha do Toprak no segundo gol, falha grotesca, dando uma de Gustavo Henrique no Flamengo, entregando a bola no pé do Wamangituka, que driblou o goleiro e até numa ironia. Eu achei que ele, de certa maneira, foi desrespeitoso, porque ele driblou o goleiro e aí ficou de frente pro gol e ficou esperando o goleiro vir para cima dele, né, o Pavlenka. E quando o Pavlenka foi para cima dele, ele colocou a bola para dentro, até tomou cartão amarelo por isso. Talvez o cartão amarelo seja exagerado, mas eu não acho legal essa atitude do Wamangituka. Né? Podia simplesmente driblar, colocar para dentro e acabou. E depois ainda deu tempo do Werder Bremen descontar com o Zelk. Né? Esse segundo gol já foi nos acréscimos, mas mesmo assim o Werder Bremen ainda fez um gol. De todo jeito o Stuttgart vence. Engraçado, o Stuttgart venceu depois de 6 partidas, mas tirando a derrota para o Bayern na rodada passada, vinha de 5 empates. Né? Tá aí bem na 8ª posição, o time que vem da 2ª divisão. Muito bem aí o Stuttgart nessa temporada, e o Bremen no meio da tabela, né? 12º lugar com 11 pontos. Algum comentário sobre esses 2 jogos, Simone? Não, eu ia comentar só mesmo esse segundo gol do Stuttgart, que foi... Você fica na dúvida se ele tá olhando o árbitro, mas mesmo se fosse querer olhar o árbitro para impedimento, ele tava realmente esperando o goleiro para, tipo, vou fazer o gol, haha, tipo... bem desrespeitoso. Ele podia fechar o jogo com 2 gols, né? Simplesmente, e ele quis fazer uma brincadeira com o cara. Então, assim, acho que só isso. E amanhã a gente tem rodada de segunda-feira, né? Para fechar. Perfeito. Com Hoffenheim e Augsburg. Perfeito. Bem lembrado. Tinha até esquecido. Tinha anotado aqui, mas esquecido agora de falar. Amanhã, Hoffenheim e Augsburg fecham a rodada. Hoffenheim, se ganhar, entra aí pro bolo. Tá no meio da tabela e vai continuar no meio da tabela, né? No momento, o Hoffenheim é 13º, se ganhar, vai para 10º. Né? Por outro lado, o Augsburg é justamente o 10º lugar no momento. Se ganhar, aí sim, Augsburg começou surpreendendo, né? Se conseguir ganhar essa partida, vai ficar ali no cangote do Borussia Mönchengladbach, né? Vamos ver o que acontece. Bom, acho que a rodada é isso, né? A gente vai falar agora rapidamente aqui da 2ª divisão. 2ª divisão que essa semana tem, o Thiago Barbosa acabou de me confirmar, vai rolar cast essa semana sobre a 2ª divisão, então fiquem atentos aí. Passando rapidamente como é que tá, o Hamburgo está em queda livre, né? Perdeu nessa rodada para o Hannover, se antes era o líder, agora já está na 4ª posição com 17 pontos, e o líder, vejam só vocês, é o Holstein Kiel, meus amigos, olha só, o Holstein Kiel ganhou o duelo direto contra o Bochum, e está aí na 1ª posição com 19 pontos. O Greuther Fürth, que perdeu na rodada também, né? Se tivesse ganho, estaria aí na liderança no lugar do Holstein Kiel. Tem 18, está na vice-liderança. E o Bochum, que também perdeu, justamente para o Kiel, tem 17. Na outra ponta da tabela, a Eintracht Braunschweig, né, recém-promovido, está na zona do playoff, tem 11 pontos. O São Paulo, o tradicional São Paulo, numa draga aí bem complicada, só 7 pontos na penúltima posição, e o Würzburger Kickers até agora só fazendo figuração tem apenas 4. E quando o assunto é futebol feminino, estamos gravando aqui antes da final do Brasileiro Feminino, né, do Avaí Kinderman e Corinthians, vamos ver o que vai dar, mas falando de futebol alemão, não tivemos Frauen Bundesliga essa semana porque foi data de DFB Pokal feminina, né? O Bayern de Munique não jogou, está esperando ainda o resultado. Estamos na fase de 8ª de final, mas o adversário do Bayern de Munique na 8ª de final ainda não foi definido, então esse jogo não aconteceu. Tirando isso, o Wolfsburg venceu o Duisburg, o que era completamente esperado, para minha tristeza. A grande verdade é que não teve grandes surpresas, né? Todos os times de 1ª divisão venceram os times de divisão inferiores, né? Foi isso que aconteceu, né? Freiburg, Frankfurt, Wolfsburg e Hoffenheim avançam aí às 1/4 de final. E como eu falei, o Bayern de Munique a gente ainda tem que esperar. Vitor, Bom, Simone, fale. O Bayern de Munique jogou hoje contra o Leverkusen pela Frauen Bundesliga num jogo adiado da 10ª rodada. Perfeito, E ganhou de perfeito. 1-0. Ganhou de 1-0, mantendo
a diferença de 5 pontos para o Wolfsburg. Obrigado, Simone. Obrigado por complementar essa informação. Justamente por isso também que o Bayern de Munique não jogou pela Pokal feminina, né? Bom, e agora para a gente fechar esse maravilhoso cast, Simone, 3 jogadores de destaque, gol da rodada, manda aí. Vou ficar com o Forsberg, do Leipzig, que vem numa crescida boa. Vou ficar com o Miller, não queria 2 jogadores do mesmo jogo, mas não tem como. Fiquei entre o Miller e o Coman, mas aí eu simpatizo mais com o Miller. Fiquei com o Miller. E aí eu estava em dúvida entre o Diaby e o Piontek. E como vou ficar com o Diaby do Bayer Leverkusen. Então são meus 3 jogadores. Forsberg, Miller e Diaby. Olha que legal, cara. Eu esqueci. As tuas 3 escolhas, elas são completamente plausíveis, mas eu escolhi 3 jogadores diferentes de você. Né? Então no jogo do Bayern de Munique, eu fiquei com o Coman, né? São 3 assistências, assim, eu não consigo deixar ele de fora. Apesar aí dessa gracinha no final, o Wamangituka fez 2 gols, então, né, e levou aí o Stuttgart à vitória, num bom jogo do Stuttgart. E, cara, vamos premiar quem tá na parte de baixo da tabela também, né? E deu uma ajudada para sua equipe, Ritso Doan, pelo Arminia Bielefeld, para mim entrar na seleção, um gol, uma assistência. Tá aí. Simone, teu gol da rodada? Meu gol da rodada vai naquela meia bicicleta, puxeta, sei lá, do Lenhardt do Freiburg. Na verdade, a puxeta meia bicicleta foi do Santa Maria e o Lenhardt completou a cabeçada, né? Mas tá certo. Cara, eu fiquei com o gol do Plea. Belo chute de fora da área no 2-2 entre Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Chutaço de fora da área. Tava na lista. Tava na minha lista. Né? O Plea, o Duda do Colônia e o Reina do Dortmund. Perfeito, é isso aí. Bom, com isso a gente encerra também. Desejo uma boa semana a todos. Muito provavelmente, além desse podcast que eu comentei sobre a segunda divisão que vai rolar essa semana com o Thiago Barbosa e o Guilherme Monteiro, é possível que na quinta, né, lá para sexta-feira, antes da próxima rodada, a gente solte aí o episódio fazendo um balanço da primeira fase de Champions League de Europa League, né, falando dos times alemães, então também fiquem de olho. E claro, no início, peço perdão, esqueci de agradecer aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros da Alemanha FC e do Fußball BR, muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos e valeu!